Olá, começa agora mais um programa Destaques e já não é de hoje que os pets fazem parte da família, assim como todos os membros precisam de uma atenção especial. E pensando nisso, creches e hotéis para doguinhos são criados para atender seus tutores diante da vida corrida. Sobre esse assunto, eu converso com o Igor Ferreira, especialista em comportamento animal, está aqui comigo no estúdio. Igor, obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço estar aqui e poder falar um pouco do nosso trabalho. Igor, falando sobre essa tendência, né? A gente vê cada vez mais as pessoas, e durante o período mais crítico da pandemia, muito se olhou mais para casa, né? Para a sua residência, para os seus bichinhos. Muita gente passou a adotar seus bichinhos, pessoas que viviam sozinhas, né? Passaram a adotar bichinhos, né? A ter seus bichinhos de estimação. E aí essa tendência dos pets, né? Que fazem parte da nossa família mesmo, né? Como é que tem sido essa procura agora, esses serviços diferenciados para quem tem pet em casa? Na verdade, a pandemia ela só veio a fortalecer ainda mais essa questão do cão precisar de um local como esse, como creche, né, para poder ter gastos de energia, aquilo que eles não costumam ter em casa. Mas se a gente for pensar, há anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, a gente tinha cães mais criados o quê? No quintal, mais distante da família. E aí, de uns tempos para cá, não só por conta da pandemia, mas de uns anos para cá, as pessoas começaram a ter cães mais como membros da família. Então, pessoas começaram a ter cães em apartamentos, dentro de casa, realmente como parte da família, como muitas pessoas hoje em dia têm cães até como filhos. Então, necessitou ainda mais por conta de que cães, devido a ter esse contato mais próximo com a família, também começaram a desenvolver problemas como ansiedade de separação, né, aqueles cãezinhos que têm tanto contato com a família, que quando a família sai, por exemplo, para trabalhar, eles costumam ter comportamentos de latir excessivamente, de destruir móveis, porque eles não conseguem ficar longe da família. E aí a creche é justamente para fazer com que esse momento, longe da família, seja algo positivo. Então os cães eles necessitam de ter gastos de energia, de socializar, de ter um espaço onde eles possam correr, interagir e gastar toda essa energia e não ter esse problema de ansiedade de separação. A gente vê assim, muito tempo as pessoas passam fora, né, das suas casas, né, o trabalho puxa muito, demanda muito, às vezes você passa até 2, 3 horas no trânsito, né, deslocamento, assim. E aí esse sofrimento também dos bichinhos, né, pode ocasionar algumas doenças. Como é que a gente pode também, né, nesse espaço de convivência, né, levá-lo até lá, viver junto com os outros animaizinhos também? Como é que é o cuidado que vocês têm para quem tem um animalzinho que deixa com vocês? Assim, quais são os diferenciais? Sim, você falou dos problemas de saúde. Então, por exemplo, cães que têm ansiedade de separação, que são aqueles cães que sentem a falta e não conseguem ficar longe dos tutores, seja lá por 1 hora, 2 horas, já tem cães que têm um sofrimento daquela separação. Então, muitos cães começam a lamber as patas excessivamente, eles não sentem apetite, não têm apetite. Então, tem comportamentos de ficar arranhando a parede, roendo madeira, perna do sofá, o pé do sofá, da mesa. Então, na creche, a gente faz justamente com que esse cão, ele interaja com outros, façam atividades, a gente tem brinquedos, equipamentos onde eles podem roer, que roer é uma necessidade dos cães. Então, a gente faz com que realmente a gente trabalha a saúde não só física, como mental dos doguinhos. E nesse caso, tem todo um cuidado com a questão de saúde, de estar... às vezes a pessoa diz assim, não vou levar porque eu tenho medo de outros cachorros estarem doentes, acabar passando, assim, vocês têm um cuidado com relação a isso? Sim, primeiramente a gente faz uma avaliação comportamental. Então, todos os cães que vêm para o nosso espaço, eles primeiramente têm uma avaliação para saber se ele se dá bem com outros dogs, com outros pets, e com as pessoas que vão estar cuidando deles. Então, além dessa avaliação comportamental, a gente também analisa se o cão está com a carteira de vacina atualizada. Então, a gente faz toda aquela segurança para que o convívio seja bem, tanto fisicamente, na hora das atividades, para que um cão não venha a querer brigar com outros, não seja reativo com outros, como também a parte, como eu falei, da saúde física no sentido das vacinas, para que cães não venham a transmitir doenças para os outros. Então é tudo muito seguro.
Igor, e tem um controle assim, você pode ver de casa, pelo celular, você vê pelas câmeras, tem algum, quem é tutor, né, que está assistindo, como é que é esse contato? Passa muito tempo longe, então você fica um pouquinho de saudade de saber como é que ele está? Sim, essa pergunta é bem interessante porque eu tenho cães em casa e quando a gente não tinha hotel ainda, nem creche, eu também já precisei me ausentar por alguns dias e precisei deixar meus cães. E uma necessidade que eu tive foi justamente de ter maiores informações em quantidades, porque você está lá você tem aquele contato com seu pet o dia inteiro em casa, né? O tempo todo. Então, quando você viaja, você sente falta disso. Então, a gente adotou uma forma que é o nosso grupo no Telegram, onde a gente posta o tempo todo lá fotos, vídeos, desde os cães acordando, fazendo atividades, na hora da alimentação, na hora do descanso. Então, todos os momentos do dia, os tutores podem abrir lá, de onde eles estiverem, olhar o grupo do Telegram que vai ter lá, vão ter informações de tudo que eles estão fazendo da rotina. Agora é a unidade que vocês estão trazendo aqui para Fortaleza, mas já existe lá em Manaus, né? Conta um pouco da história de vocês. Então, eu sou treinador de cães, comportamentalista, e eu trabalhava na aeronáutica, no Canil da Força Aérea Brasileira, eu trabalhava com cães lá, e aí fui transferido para Manaus. E chegando lá, também dava muita aula particular, ajudei várias famílias a melhorarem o convívio com seus cães. E foi aí que surgiu, os clientes iam viajando e pediam para que eu ficasse com os cães deles, na minha casa. Então uma pessoa foi vendo, aí outra viu também, eu sempre postava lá no Instagram, né, fazendo alguns treinamentos com os cães. E aí uma pessoa foi vendo, a outra foi vendo também, foi pedindo. E aí eu pensei, pô, por que não fazer logo um hotel e que eu possa, né, atender muito mais pessoas. E foi aí que surgiu a ideia de colocar o nosso hotel e creche. Então lá a gente já funciona há 2 anos. E aí trouxeram para cá, Isso. você veio abrir uma unidade aqui em Fortaleza, quando foi que começou a funcionar? A nossa unidade aqui em Fortaleza, ela inaugurou tem por volta de 1 mês, há 1 mês. Então, e aí vocês estão nesse atendimento junto a esses animaizinhos também que chegam, né? Assim, tem portes específicos que chegam a vocês? Quais são as principais raças? Geralmente, a grande demanda são cães de pequeno e médio porte, que são aquelas pessoas que costumam criar cães em apartamento. Então, a maioria é justamente cães pequenos por conta dos espaços que tem em suas casas e em seus apartamentos. Mas a gente já está começando também a aderir, a aceitar cães grandes também. A gente vai começar colocando um dia na semana e à medida que as turmas forem preenchendo, a gente vai abrindo novas turmas de cães grandes também. Mas a nossa especialidade no momento é cães de pequeno e médio porte. Geralmente a gente trabalha com cães da raça, muitos cães da raça Spitz, Shih Tzu, Yorkshire, Poodle. E aí, nesse caso, vocês fazem tanto o serviço de creche, né, que é o dia inteiro, ou períodos, né, como também a questão do hotelzinho, né? Às vezes a pessoa está assistindo em casa, está no plantão, né, precisou trabalhar de última hora, enfim, uma viagem, não tem com que deixar, não quer deixar aquele animaizinho sozinho, né, aquele amigo da família, né, sozinho. E vocês também têm esse serviço, né? Sim, a gente tem planos para os cães que são para passar o dia, como você falou, as pessoas que apenas se ausentam para ir para o trabalho ou para resolver suas demandas do dia, como também para aquelas pessoas que precisam se ausentar por alguns dias, viajar, ir para outra cidade e precisam deixar os seus cães pernoitando com a gente. Então, tanto os cães da creche quanto os cães que são hospedados, eles participam das mesmas atividades. Então, todo o cronograma de atividade, tanto para quem é da creche como quem está hospedado com a gente. Igor, e você falou que você atua há um tempo já com animais, Sim. né? Com relação ao comportamento animal. Tem jeito, digamos assim, você sabe aquele cachorro, ele não tem jeito, ele não se comporta, eu vou dar para outra pessoa. Chega esse absurdo, né? Assim, eu peguei para mim, mas eu não quero, não dá certo. Como é que a gente consegue, né? Educar esse cãozinho, esse animal para essa família? Existe isso? Tem a possibilidade de fazer? Sim. Eu, como adestrador de cães e atendi já diversas pessoas, eu posso dizer que a maior parte dos problemas que elas me contratavam para ir até a casa delas, quando eu chegava lá, eram problemas que simplesmente levando os cães para uma creche já resolveria parte desses problemas. Então,
qual que é a maior dor das pessoas? É justamente os cães que destroem coisas em casa, por exemplo. Então, latem excessivamente. Então, já me chamaram várias vezes para resolver esse tipo de problema e quando eu chego lá é simplesmente porque o cão ele está ocioso em casa, ele não tem o gasto de energia que ele deveria ter, não tem aquele espaço onde ele possa correr, brinquedos e equipamentos necessários para ele expor tudo aquilo que os cães sentem necessidade. Então, maior parte desses problemas ela consegue corrigir simplesmente levando o seu cão para uma creche onde lá sim ele vai ter gasto de energia e vai chegar em casa, vai ficar tranquilo. E tem atividades específicas para os cãezinhos mais velhinhos, assim, que a gente, com o tempo ele vai passando, vai ficando mais quietinho, tem atividades específicas? Tem. Então a gente, na verdade, as atividades, todos fazem as mesmas atividades. Acontece que quando a gente recebe um cão mais velhinho, a gente vai adaptando, porque tem cão que gosta de um determinado brinquedo, tem outros que não, tem cães que já gostam de atividades com petisco, tem cães que gostam de atividade de roer. Então a gente faz essa adaptação de acordo com cada cão. Então tem cães mais velhinhos que, por exemplo, não podem fazer atividades de pular, de saltar. Então a gente adapta outros tipos de atividades de acordo com cada raça, com cada tamanho, com cada idade. Igor, e para a gente encerrar aqui, para saber mais informações do trabalho de vocês, quais são os perfis das redes sociais, site? A gente tem nosso Instagram, que é Campanheiro Resort Fortaleza e Campanheiro Resort Manaus, onde lá as pessoas vão ter vídeos, fotos, vão ter todas as informações de cronograma, de horários, contatos. Então lá elas já conseguem ver tudo, porque elas já conseguem também ter noção dos tipos de atividades que os cães fazem lá, horário de chegada, horário de saída, como é feita a alimentação. Então, Campanheiro Resort Manaus ou Campanheiro Resort Fortaleza. Tá joia, Igor. Obrigada mais uma vez pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigada. Agora, mudando de assunto, a sabatina de Flávio Dino, indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal, está marcada para esta quarta-feira, dia 13, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. São quase 30 anos desde a última vez em que um senador foi indicado para o cargo de ministro do Supremo. O maranhense Flávio Dino tem 55 anos e nasceu em São Luís. Ele é formado em Direito e tem mestrado pela Universidade Federal do Maranhão. Antes de entrar para a política, Flávio Dino foi juiz federal e também atuou como juiz auxiliar no Supremo. A carreira política começou em 2006, quando foi eleito deputado federal pelo PCdoB. No governo Dilma Rousseff, foi presidente da Embratur. Em 2014, Flávio Dino foi eleito governador do Maranhão e reeleito em 2018. Deixou o cargo para se candidatar ao Senado nas eleições de 2022. Eleito senador, assumiu o mandato em fevereiro, mas foi convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça. O Brasil precisa de um STF que não seja político. E Dino é político demais. O Flávio Dino é um ministro preparadíssimo. Veja, é juiz, foi governador, é senador, ministro de Estado, reúne todas as condições para ter uma bela votação aqui na casa, assumir o cargo e, como eu digo, contribuir muito para a harmonia entre os três poderes. Se aprovado pelo Senado, Flávio Dino será o quarto ministro da Justiça a ser ministro do Supremo Tribunal Federal desde a redemocratização. O ministro Alexandre de Moraes e os ex-ministros Nelson Jobim e Paulo Brossard saíram da Justiça direto para o STF. Durante a peregrinação pelo Senado nos últimos dias, Flávio Dino lembrou que há quase 30 anos o Senado não tinha um membro indicado ao STF. O então senador Maurício Correia sucedeu outro ex-senador, no caso Paulo Brossard. Então é uma tradição que existe, portanto, há muito tempo. E já se vão 3 décadas, então eu tenho frisado a importância também desse momento para a casa, na medida em que eu estou exercendo esse mandato, ainda que licenciado, mas estou compondo o Senado nesse momento. Foram muitas conversas e encontros com senadores.
Quase uma mini sabatina, segundo ele. Muitos votos garantidos, outros dizem que vão pensar. Ninguém até agora disse não, então tá bom. Muitos senadores e senadoras têm feito perguntas como se fosse uma espécie... Que tipo de pergunta tem sido feita e o que tem sido cobrado? Na verdade, perguntas sobre temas que devem aparecer também na sabatina. Temas que estão aí sendo objeto de controvérsia, a exemplo da relação entre os poderes, a chamada judicialização da política, a politização da justiça. Caso seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a indicação de Flávio Dino ainda precisa passar pelo plenário, onde são necessários pelo menos 41 votos favoráveis. O relator da indicação arrisca um palpite. Cada um tem a sua opinião, né? O seu vai fazer a sua aposta. Eu diria que o indicado para o Supremo e para a Procuradoria-Geral, eles têm aí esse piso, principalmente Flávio Dino tem esse piso aí de 50 votos e o teto dele de 62. Se fosse hoje, eu arriscaria 53. E a gente agora vai ao intervalo. Volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. O hidrogênio verde, que é assim classificado por promover a quebra de molécula de água para a captação do hidrogênio com energia limpa, teve destaque em painel realizado na semana passada, na 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28. Um atlas sobre a produção do hidrogênio verde na Bahia foi lançado na conferência e acompanhado por investidores e especialistas em transição energética. Na COP28, o Atlas sobre produção de hidrogênio verde na Bahia foi tema de um painel para investidores e especialistas em transição energética. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, estima uma produção de 66 milhões de toneladas do chamado combustível do futuro no estado. Jerônimo Rodrigues informou que o processo vai utilizar apenas 2% de água de reuso, causando assim o menor impacto ambiental possível. Ex-governador da Bahia, o senador Jacques Wagner, participou do debate sobre o tema. Ele foi o pioneiro no lançamento de atlas desse tipo em energias renováveis. A gente começou um tempo onde a gente atrai investimento que a gente tem clareza de não botar o chapéu onde a mão não alcança. A gente, em geral, oferece aquilo que é possível entregar. Eu acho que isso foi criando uma credibilidade desses novos tempos na Bahia, que é fundamental, e muito planejamento. O senador Efraim Filho destacou a transição energética brasileira e disse que o país lidera pelo exemplo ao citar o Nordeste como produtor de energias limpas. E o Brasil tem que aproveitar a nossa matriz energética, tanto a eólica, solar, a hidrelétrica. Nós temos condições de dar exemplo ao mundo, e o Nordeste tem essa vocação econômica. Veja só, o sol sempre foi o nosso vilão. Nós sempre nos acostumamos a viver com a escassez de água, mas hoje é do sol e do vento que surgem grandes oportunidades de investimentos, de empregos. Durante a COP28, a maior fabricante brasileira de fertilizantes nitrogenados, Unigel, recebeu prêmio concedido pela Organização das Nações Unidas pelo projeto de construção de uma fábrica de hidrogênio verde e amônia verde em Camaçari, na Bahia. A Unigel, na verdade, segundo me consta, é o melhor dos projetos de hidrogênio verde que tem do ponto de vista. E mais uma vez, apesar de ser um empresário, o Henry, que já tem uma certa idade, a mim me impressiona a energia daquele senhor, porque aos 80 e pouco foi pegar 2 plantas hibernadas pela Petrobras, na minha opinião, num erro estratégico, de hibernar plantas que produziam fertilizantes num país que tem um potencial agrícola que não precisa explicar para ninguém aqui, para pensar futuro e pensar hidrogênio verde. E dentro do cenário doméstico, mulheres frequentemente enfrentam agressões que vão além das físicas e verbais, sendo a violência patrimonial
uma forma comum de controle, infelizmente. Desde a destruição de pertences pessoais até a restrição financeira deliberada, esse fenômeno atinge mulheres de todos os perfis e condições financeiras. Sobre esse assunto eu converso com a advogada Carolina Barreto, especialista em Direito da Família. Está aqui comigo no estúdio. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Doutora, nesse sentido, né, a gente falando sobre essa questão, a gente fala que violência doméstica contra a mulher, se pensa muito na agressão, né? Na verbal, já se aceita a verbal, que antes nem isso, né? Nem isso, antes era basicamente a física. Nessa questão do direito patrimonial, né? Da violência patrimonial nesse sentido, explica um pouco pra gente no que ela se baseia, né? E como é que essa mulher pode alertar e ligar esse alerta para que, poxa, será que é comigo que está acontecendo isso? Bem, hoje a legislação ela prevê 5 tipos de violência, né? E foi até chegarmos à classificação dessas violências, é como você falou, antes era a violência contra a mulher era uma agressão, era um tapa, era um murro, era uma agressão física e como se não existisse mais nenhum outro tipo de violência. E o legislador foi bem inteligente, agregador, quando ele dividiu essas violências praticadas contra a mulher, dentre elas uma que ficava muitas vezes obscura, que é a patrimonial, que é aquela violência que atinge o lado econômico dela, né? Quando se subtrai bens, quando se limita as suas ferramentas de trabalho, dentre diversos itens que o legislador preveu, para poder classificar aquilo ali e evitar que a mulher fosse violada em algo que é importante para ela, que é o lado financeiro, né? Que é o lado patrimonial, que hoje em dia é muito comum você vê até maridos ficando com os salários, com os rendimentos dos seus cônjuges, e como a gente vê aí em repercussão nacional, cônjuges que trabalham, mulheres que trabalham, que têm uma carreira renomada, estão recebendo mesadas, valores que nem se comparam à condição e capacidade de trabalho que ela desenvolveu a vida inteira. E a lei hoje não permite isso. É violência patrimonial e ela tem que ser sanada com diversas medidas que hoje são proferidas pelo Poder Judiciário. Agora, doutora, a partir do momento do matrimônio, né, a mulher ela vai casar, quais são as garantias, né? O que ela deve se resguardar nesse dia? A gente casa para não pensar em separar, né? Lógico, todo mundo casa não pensando nisso. Mas se caso acontecer, quais são essas garantias que essa mulher deve ter para que ela não tenha, né? Não sofra essa violência, porque a gente não sabe com quem a gente está casando, né? No final das contas. É como você está falando, nós não sabemos com quem estamos casando. Quando a mulher casa, ela casa com aquele sentimento de unidade. Então, o que é meu, o que é dele, o que é meu é dele, o que é dele é meu, é aquela coisa que não separa. Hoje é mais comum você ver o casamento com um regime de separação total de bens, onde cada cônjuge fica com o que é seu. Mas a mulher, quando casa, ela não casa pensando nessas limitações. Acredito que muitas vezes nem um homem. Só que essa dispersão, ela vai acontecendo no matrimônio, ela vai acontecendo com a rotina do dia a dia. E tem que ser observado o resultado daquela reação masculina nos ganhos, nos proventos da mulher. E até dele mesmo, porque a depender do regime de casamento, o patrimônio dele também é dela. E ele não pode limitar ela a esse acesso. Então, essa observação ela pode ser vista de um conceito familiar, da própria mulher tendo a capacidade de enxergar melhor os seus direitos, e hoje é bem mais fácil a mulher saber o que tem direito e o que não tem direito. E a gente não pode também nem te dizer uma regra ou uma receita de bolo, porque a mulher é quem tem o poder de decidir ou não pôr limites ou ir adiante naquele casamento com aquela violência, com aquela subtração patrimonial. Então depende muito da mulher, de quem rodeia, das decisões que ela toma, do regime, inclusive de casamento. Existe uma série de quesitos que devem ser avaliados, mas a mulher ainda é o ponto central de decisão do encerramento ou não da violência patrimonial. Nesse caso, a gente tem aí 2 exemplos que estão na mídia, né, as pessoas falando muito, que é da apresentadora Ana Hickman, empresária, e da atriz também, empresária Suzana Verne, né, que elas foram mulheres brilhantes nas suas carreiras, né, e que com a separação, anunciada a separação, se viram recebendo mesadas ainda dos maridos, né, não podendo usufruir do próprio salário, né, do que próprio ganhou, né, durante toda uma carreira. Nesse sentido, assim, isso alerta para muitas mulheres, né? O que a gente pode ter de ensinamento nesse sentido dessas mulheres que a gente olha assim, poxa, eu queria ser uma igual a ela, mas na verdade é uma mulher que sofre por dentro essa violência patrimonial, né? E como sair dela? Na verdade, medidas judiciais, como eu te disse, elas são já delineadas e elas têm todo o poder para isso. Mas existe uma palavra que é extremamente importante, que se chama decisão. A mulher tem que decidir porque a lei resguarda ela.
Isso é um fato literalmente curto, como eu estou te falando. A lei resguarda o patrimônio da mulher, mas quem decide é a mulher, na posição de vítima. Porque muitas vezes ela está na posição de vítima, mas ela não se sente na posição de vítima. Ela está conformada com aquela situação. Então ela tem que tomar decisão. Tomar dessa decisão, existem diversas medidas. Até o acesso do cônjuge, do agressor ao patrimônio, ele pode ser bloqueado, as contas podem ser bloqueadas, multas podem ser aplicadas. Existem diversas medidas que podem impedir desse cônjuge violentar patrimonialmente essa mulher. Mas a decisão tem que partir dela. Não existe nenhuma medida ainda tão eficaz quanto a decisão da própria mulher. E ela decidindo, a lei tem condições de mantê-la distante dessa violência patrimonial. A partir do momento que ela decide, né, não quero mais, quero entender o que eu recebo, o que entra na minha família, né, o que é gasto, de que forma, por que eu estou recebendo essa mesada, a partir do momento que ela decide. O que é importante nesse momento, assim, a família ao redor, né, pais, mães, enfim, né, quem está ao redor dessa mulher, ter esse amparo, o que é importante nesse momento? A gente, quando trabalha com a mulher, dentro desse campo da violência doméstica e todos esses requisitos, é muito importante que se tenha essa preparação pessoal do profissional que acolhe, a humanização daquele trabalho. Mas você entende que o profissional ele é uma consequência da decisão. E essa decisão e essa busca do profissional, ela precede aquele encontro com amigos e familiares que dão suporte. Então é muito importante um ciclo social e familiar presente, que observe, que ampare, que acolhe, que oriente. Aquela mulher ela só consegue sair daquele ponto de violência patrimonial quando ela, primeiro, tem um mínimo discernimento possível para compreender que ela está tendo seus direitos corrompidos. E, no segundo passo, quando ela encontra apoio. Nenhuma mulher sem apoio sai correndo, vai na delegacia da mulher e pede ajuda. E as poucas que vão desistem e voltam à situação de violência. Então, o apoio social, familiar, essa rede de amparo, ela é extremamente importante. E fica até assim como uma dica que quem está vendo agora falando desse assunto e que sentir que tem a mínima percepção de que aquela mulher está sofrendo uma violência do seu próprio cônjuge, seja solidário, porque às vezes a mulher está esperando só alguém dizer, vem me contar. E está ali vivendo como, por exemplo, o exemplo agora que você falou da Suzana, uma mulher que tem uma imagem conhecida internacionalmente é cheia de limitações. Então, às vezes, ela está esperando o quê? Acolhimento. Me acolha, olhe para mim e veja que eu estou sendo violentada. Olhe para mim e veja que eu estou recebendo menos do que eu mereço e o que eu preciso. Mas ela fica ali, dentro daquela limitação que exerce muitas vezes, é exercida muitas vezes em decorrência daquela família que ela não quer destruir, daquela imagem que ela não quer acabar para a sociedade, mas a dor que ela está sentindo com aquela violência não tem preço. E as consequências são graves. Doutora, a gente falando um pouco das redes sociais, assim, a gente vê esse exemplo que fortalece muitas mulheres, né, que se ajudam entre si e que informam, né, que é possível se fazer isso, sair dessa rede, né, dessa vida de prisão, né, de violência, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais, elas meio que fortalecem, porque a gente vê muitas piadas, brincadeiras, memes com meu marido não deixa eu comprar tal coisa, né? Eu vou passar o cartão, eu tenho que passar escondido do marido, se eu vou comprar alguma coisa de valor, eu tenho que botar numa compra de supermercado, porque é para ele não achar que é de valor. Enfim, são brincadeiras, né? São memes, mas, na verdade, elas têm um fundo de seriedade, que é quem controla tudo é o meu marido, né? Quem controla o que eu quero, o que eu desejo, o que eu posso comprar ou não, é o homem. Então, é algo muito sério, né? Que a gente leva, às vezes, na brincadeira, mas não para pensar, assim, não se questiona a respeito disso, né? Desse impulsionamento legal, engraçado, das redes sociais nesse sentido, né? É a normalização da violência patrimonial. Eu também acho, assim, um absurdo. Porque hoje em dia, por que a lei mudou? Porque os tempos mudaram. Por que a lei reconheceu 5 violências? Porque tudo mudou. Há tempos atrás, a mulher ficava em casa, numa zona de conforto, né, entre aspas, melhor, porque não se preocupava com tantas contas, despesas. Hoje em dia, a mulher cuida dos filhos, trabalha, coloca o alimento em casa, o pão de cada dia, deixa, pega, tem ansiedade, depressão, coisas que antigamente não se via com essa frequência, né? Então, normalizar hoje a violência patrimonial através de memes e brincadeiras, é como você disse, com toda razão, tem um cunho de verdade.
né? Tem um cunho de verdade. Mas não deve ser tão normalizado a ponto da mulher não conseguir enxergar que ela também hoje tem direitos melhores, direitos maiores do que antigamente. Mas eu sempre torno ao ponto, quando eu falo sobre violência doméstica, da mulher como ponto de decisão. Ela é o ponto de decisão daquilo que ela vai receber, daquilo que ela vai ter direito. Porque tem mulheres que acham normal. Acham normal o marido ter 90%, ela ter 10%. Acham normal, tá pedindo uma mesada, acham bonita, acham conveniente. Mas a conscientização, ela é algo que também merece ser visto com outros olhos. Os memes existem, eu particularmente não gosto, mas tem mulheres que aceitam viver nos memes. Doutora, e a senhora falou dos 5 tipos de violência. Quais são esses para lembrar? A violência sexual, que é uma violência que é até pesado um pouco falar sobre ela, mas existe e é uma das mais dolorosas, né? Psicológica, moral, a patrimonial e a física. A física é a mais conhecida, né? E a psicológica, moral, a gente sabe que é aquela que abala o emocional da vítima. É uma violência que eu acho que a psicológica, ela degrada a vítima de um jeito. Porque dentro da violência patrimonial, a mulher, ela sai degradada, né? Porque você não ter acesso ao seu patrimônio, você ser impedida de exercer alguma atividade econômica, uma série de coisas que violam o seu futuro, os seus ganhos, os seus rendimentos, seus sonhos, é muito doloroso. Mas a violência psicológica, ela deixa a mulher, às vezes, mais destruída do que qualquer outra dessas 4. Doutora, e mais uma vez lembrando, a mulher, quando ela decide dar um baixa nisso, ela pode procurar quem? Inicialmente, como eu disse, ela tem que ter uma rede de apoio, tem que ser a primeira busca dela. E às vezes não é ela que vai à rede de apoio, a rede de apoio vai até ela está só esperando. Passada essa fase, ela tem que procurar um profissional especializado que possa dar um suporte humanizado, porque não é só mais um processo, não é só mais uma lei, não é só mais uma norma. É uma mulher que muitas vezes não sabe o que decidir, como decidir, nem para onde ir. Então, é muito importante que o profissional tenha esse caráter humanizado, atenda a cliente dele, atenda a mulher violentada com todo respeito. Ela tem que procurar apoio psicológico urgente, isso é muito importante. E, com certeza, medidas protetivas que evitem que o homem continue fazendo qualquer que seja o tipo de violência contra ela. A medida protetiva, ela vem para isso, para distanciar o agressor da vítima. Ok, doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Agradeço, muito obrigada. Obrigada. E mudando de assunto, os juristas que, a pedido do Senado, atualizaram o Código Civil estiveram em Salvador, na Bahia, para ouvir as sugestões de professores e operadores de direito da região Nordeste. Contratos, direito digital e de família, no caso a gente acabou de conversar também sobre isso, são algumas áreas em que a lei já não acompanha as mudanças da sociedade. Advogados, professores de direito, juízes e outras autoridades da região Nordeste estão debatendo os principais temas que regulam as relações sociais regidas pelo Código Civil. São 11 palestras, seguidas de debates, no encontro que deve durar todo o dia no auditório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Os trabalhos da comissão já estão bastante adiantados, como na questão do direito contratual. A prestação de serviço originalmente no Código Civil, ela foi pensada para a pessoa natural. Então temos travas ali, limitação de 4 anos, por exemplo, para a prestação de serviço. Isso não tem mais justificativa, né? As prestações de serviço hoje são sobretudo feitas com pessoas jurídicas, com empresas, e nós temos aí um investimento médio de pelo menos 5 anos, né? Então por que fazer uma limitação de 4? Outro ponto em que os trabalhos já estão perto de serem concluídos trata do direito de família. Nós temos o fim da separação judicial, né? O Supremo julgou recentemente esse assunto. Estamos caminhando também para acabar com o regime de separação obrigatória, que gerou muitos problemas. Destravar também o direito das sucessões, né, com mais liberdade, possibilidade de mais facilidade no planejamento sucessório. Novos vínculos familiares, do tratamento de igualdade entre todos. No campo sucessório, a posição da mulher, se herda ou não, se é herdeira ou não, os regimes de casamento e essas projeções no dia a dia de todos os casais e de todas as famílias, de toda a natureza da sociedade brasileira. A sociedade da informação trouxe novas relações sociais que têm obrigatoriamente de serem abordadas na modernização do Código Civil. O direito digital é uma realidade que temos que enfrentar, não temos quase nenhum regramento, então
A Comissão de Direito Digital certamente está trazendo muita novidade. A parte de contratos digitais, herança digital, ficou um artigo muito interessante, foi construído também por vários juristas de todo o Brasil. Então, os trabalhos realmente foram intensos e teremos aí um excelente Código Civil para oferecer, uma reforma do Código Civil excelente para oferecer para a sociedade brasileira. É atualizar com o mundo digital que nós vivemos hoje. Por exemplo, nós estamos tratando dos contratos autoexecutáveis. O que são os contratos autoexecutáveis? São os chamados smart contracts, ou os contratos inteligentes, que eu pessoalmente costumo chamar de contratos obedientes, porque eles têm uma programação do ponto de vista computacional, com linguagem computacional, e se tornam autoexecutáveis. Mas primeiro precisam passar pela fase da proposta, do diálogo entre as partes, para depois se tornarem autoexecutáveis. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. A Associação Peter Pan, a organização dedicada ao apoio de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, lança a campanha Natal Solidário, Tirando os Sonhos do Papel. A iniciativa comemora sua 3ª edição e convida a sociedade a se unir em um gesto de solidariedade, adotando as cartinhas disponibilizadas no Instagram, inscritas por crianças e adolescentes assistidos pela instituição. E sobre esse assunto eu converso com o Diego Monteiro, gerente de mobilização de recursos da Associação Peter Pan, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença, Diego. Eu que agradeço o espaço, né? E assim, a gente fica muito satisfeito em levar à sociedade essa ação maravilhosa que é fazer um sonho de uma criança que está em uma situação como as daqui nós acolhemos na Associação Peter Pan, né? Nós assistimos crianças e adolescentes portadores de câncer, e aí nessa época do Natal, em que a solidariedade é a ordem imperativa, a gente leva a vocês a oportunidade de ajudar uma criança que está realmente precisando e que muitas vezes quer um simples brinquedo, né, que vai fazer toda a diferença na vida dela, porque o foco da Associação Peter Pan é a humanização do tratamento, né? Então, ações de generosidade, ações de solidariedade, com certeza tem um impacto tão significativo como o tratamento clínico, né, em específico. Diego, é a 3ª edição já, né, que vocês estão realizando. Com o passar dos anos, você tem visto mais adesão, tanto de cartinhas como também de pessoas adotando? Como é que tem sido essa movimentação? Isso, todo ano a gente está aumentando significativamente o número de cartinhas, né, que a gente disponibiliza, e também a adesão. Então, assim que a gente lança nas redes, já está tendo uma grande saída. A gente termina de lançar e já começa o controle da adoção, porque o pessoal vai selecionando, eu quero essa, e aí fala para um amigo, fala para um vizinho e todo mundo, eu também eu quero adotar. E aí esse movimento em rede é o bonito, é o que a gente acha interessante, né? É o que a gente quer provocar, mas a gente às vezes não espera o quão positivo é o resultado, e está sendo bem exitoso. E quais são os pedidos que as crianças e os adolescentes fazem mais, assim? Temos os mais diversos, mas a gente tem aqui umas cartinhas que eu posso ler aqui, né? E é interessante porque o começo é similar. Por exemplo, querido Papai Noel, obrigado pelo presente e pelo carinho que você tem por mim e por todas as crianças. Quero muito nesse Natal ganhar um presente muito legal para tornar esse Natal mais especial. Conto com sua solidariedade. E aí ele dá essa entrada, né, falando, ele já vai agradecendo, né, e aí ele coloca as opções que ele quer de brinquedo, como tem um chinelo do Sonic, né, um boneco do Sonic e um quebra-cabeça. São 3 opções que a gente disponibiliza em cada cartinha, que a criança fica à vontade para escolher quais seriam. E essa carta, por exemplo, tem esses 3 itens, um chinelo, um boneco e um quebra-cabeça. Então, assim, temos todos os tipos, né? Temos essa outra aqui, por exemplo. Olá, Papai Noel. Sou um rapaz muito especial. Tenho síndrome de Down e venci a leucemia linfóide aguda para a honra e glória do Senhor. Esse ano fui um excelente rapaz. Estudei, ajudei a mamãe com os afazeres, obedeci, foi uma bênção. Eu amo escutar música, por isso queria uma caixinha de som. Faz parte do meu dia a dia. Gratidão e muita saúde para a sua família.
E essas cartinhas, elas ficam disponibilizadas no Instagram, né? Mostra um pouquinho aqui para o Matheus. Esse aqui é o formato. formato. Pra gente só pegar aqui o detalhe dessas cartinhas que ficam disponibilizadas. E aí eles dão 3 opções do que eles querem ganhar, né? Exatamente. A gente disponibiliza essas cartas no nosso Instagram, né? Fica nos nossos destaques. Então você clica lá nos destaques da cartinha de Natal. E aí você vai escolhendo aqui, né? Você pode auxiliar, você pode dar esse brinquedo, dar essa ajuda à criança. E na cartinha que você escolheu, você coloca, quero adotar essa cartinha. E aí a gente está com essa campanha até o dia 15 do 12, né? Sexta-feira próxima. Você leva até a Associação Peter Pan o item escolhido, né? Identificando o nome da criança, que aqui em cima tem o nome completinho da criança, né? E tem a descritivo da idade também. Então você coloca na sua embalagem, na sua caixa lá que você for levar o nome completo da criança para a gente saber a quem entregar. E aí está feita a sua boa ação de Natal. Pois é um momento tão bacana, né, de você dar alegria para alguém. Às vezes é um pedido tão simples para a gente, né? Poxa, um chinelo, uma caixinha de som, são coisas que a gente, para o nosso dia a dia, né, a gente não custa nada. Né? Você tirar um pouquinho de si para doar para o outro, para dar alegria, felicidade, aquele presente que aquela criança tanto pede. Então, tanto sonha, né? Todos nós temos esse direito de sonhar, né? Exatamente, coisas simples. E claro que às vezes tem uns pedidos, né mais, digamos assim, maiores, mas ainda assim, você entender que a situação que ela está passando, né, para a gente que aquilo ali seria um item supérfluo, para ela não é. Para ela ali é a realização de um momento que, né, muitas vezes ela está naquela dúvida sobre o amanhã. E aí, com uma boa ação dessa, ela tem a certeza de que o amanhã vai ser melhor. E isso ajuda, com certeza, no tratamento. E sem falar que não é um presente, né? É um sonho sendo realizado. Isso trabalha na cabeça da criança tanta coisa, né? Às vezes é material, porque é venda. Não, pelo contrário, né? É um sonho se concretizando. Isso mostra que é possível, que essa criança pode sonhar e que o sonho dela pode sim se tornar realidade, né? Ela pode desejar aquilo, né? Ter direito de sonhar, de pensar que aquilo pode acontecer. E isso para quem, acredito, né? Para quem está passando por uma situação de doença, né? Ela ajuda também, porque dá fortalecimento. Poxa, eu vou acreditar que eu vou ficar bom, né? Se eu acreditei no Papai Noel, pedi e me deu, e o Papai Noel me deu, então eu vou ficar bom, né? Assim, né? Exatamente. Você falou aí material, e eu lembrei que muitas das cartinhas, eles pedem material escolar, né? Muitos deles têm que sair da rotina escolar para ficar na rotina do tratamento, né? E apesar do contrassenso, a gente acha que criança, tá achando bom porque não está indo na escola. Não, na verdade ele quer estar na escola. Tanto é que a gente tem muitos pedidos de material escolar e eles se sentem estimulados quando a gente leva esse dia a dia da escola para ele, como um dos programas sociais da Associação Peter Pan, né, que nós tentamos manter essa rotina escolar. E aí ele se sente, ele imagina o futuro, né? Ele consegue visualizar a cura dele imaginando que ele está na escola, que ele está na rotina normal dele. Né? E isso com certeza dá muita força para o tratamento. Por isso que, de novo, um dos focos da Associação Peter Pan é a humanização do tratamento. Porque o tratamento clínico, ele com certeza é uma chave essencial. Mas essa perspectiva de que eu vou ter um futuro, de que eu vou conseguir superar isso, né? Como a caixinha aqui que eu li, né? Que ele já diz, eu venci a leucemia. Então, assim, essa perspectiva de que vai dar certo essa batalha, com certeza é decisivo em qualquer tratamento. E nesse caso, além desse trabalho que você falou, né, que eles têm um dia de sala de aula, né? Como é que é o trabalho que vocês realizam como um todo, assim, para a gente entender um pouco mais desse trabalho humanizado que vocês fazem? Que a gente já conhece, mas para conhecer de perto, assim. A gente busca, por exemplo, levar a leitura, né? Então, temos uns programas que os voluntários vão até o lugar e a gente, em uma salinha especial, eles reúnem, né, o público de uma faixa etária similar e tem, por exemplo, a leitura, né, de historinhas ou então atividades lúdicas que são feitas por profissionais adequados, né, que aparentemente é aquela atividade desconexa, mas que está trabalhando alguma coordenação, está trabalhando a questão da socialização, né,
a coordenação em si, que são coisas que acontecem na primeira infância, né, na escola, que é trabalhado na escola. E a gente mantém essa rotina. Diego, e para quem está assistindo que quer fazer parte, não só adotando as cartinhas, que eu sei que muita gente vai adotar depois disso também, né? Até o dia 15, sexta-feira, lembrando, né? Como é que faz também para se fazer presente junto à associação? De que formas a gente pode ajudar? Das mais diversas formas. Você pode ser voluntário, tá? Você pode fazer doação direta, financeira, né? Porque existe também uma questão de que as pessoas acreditam que é tudo... é ONG que ajuda a humanização, então vai aquela fantasia, mas existem as contas para pagar e a gente precisa do apoio. A gente vive exclusivamente de doação, então o apoio financeiro é também muito importante, tá? Então você pode fazer uma doação financeira, basta entrar no nosso site, né, app.org.br, que vai ter diversas formas que você pode ajudar. E tem formas mais simples, como nós temos o Bazar Solidário. Então, nós recebemos itens de vestuário, calçado, acessório, eletroeletrônico, eletrodoméstico, móveis, tudo isso a gente recebe e revende no nosso Bazar Solidário. Então, você tem aquele item em casa que não utiliza mais, mas que ainda está em um estado bom de uso, liga para a gente que você pode deixar na nossa sede, né, na Rua Alberto Montezuma, 350, no Vila União, ou liga que a gente vai coletar. Eu tenho um móvel, eu tenho um eletroeletrônico muito grande, difícil de transportar. Você liga para a gente, né, no nosso número 4008-4109 e faz o agendamento. A gente vai até a sua casa, coleta isso, vende no nosso bazar e aí investe lá no Hospital Peter Pan, né? Toda essa verba vai para o tratamento humanizado que essas crianças precisam. E lembrando que não é só crianças e suas famílias aqui do Ceará, né? Tem gente de outros estados também, né? Nós recebemos pessoas de todo o Norte e Nordeste. Então, assim, aqui no Ceará nós somos o centro de referência, tá? É o único hospital especializado em oncologia pediátrica que tem no Ceará. E nós, justamente por ter essa referência aqui no estado, né, os estados vizinhos acabam sendo também referenciados pela Peter Pan. Então, muitas vezes vem até nós fazer essa busca do atendimento. E nesse caso, assim, para a gente encerrar aqui, como é que a gente faz para entrar em contato com vocês? Como é que faz para adotar essas cartinhas? Qual é o Instagram, site? Dá todo o serviço. Tá, o nosso Instagram das cartinhas e também para você conhecer um pouco, que está bem descrito lá, é o @associação Peter Pan, sem acento, né? O nosso site é peterpan.org.br ou app.org.br. Tá? E o nosso número de contato é o 4008-4109. E é o que a gente sempre deixa claro, que a gente faz questão que você visite a gente, vá lá conhecer, né? Porque a gente vê as imagens no site, vê nas redes sociais, é tudo muito bacana, mas indo lá e conhecendo de fato a realidade, né? Aquela coisa, me ajuda, você se transforma em quê? Vá lá conhecer, né? Então, vá lá no Vila União, é por detrás do Hospital Albert Sabin, é um canto bem conhecido. Vá lá e procure a Associação Peter Pan, você vai ver o Centro Pediátrico do Câncer, né, que é um hospital já há mais de 10 anos aí, com 3 pavimentos para acolhimento somente dessas crianças. E a nossa sedezinha, a nossa Casa Amarela, né, já é tombado lá historicamente pela gente, que é lá que a gente vai lhe receber com muito carinho e lhe mostrar o dia a dia dessas crianças. Ok, Diego, muito obrigada mais uma vez, sucesso aí na campanha, eu sei que já está, o sucesso vai ser mais ainda e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Obrigada. E entre as atividades da COP28 em Dubai estão o lançamento do inédito Fundo de Perdas e Danos para Países em Desenvolvimento que já sofrem catástrofes por conta das mudanças climáticas e um balanço global sobre como as nações estão cumprindo até aqui as metas firmadas no Acordo de Paris para reduzir gases do efeito estufa. A edição da Conferência do Clima este ano em Dubai veio carregada de pioneirismos. O primeiro grande evento de florestas, a primeira indígena a comandar uma delegação brasileira na COP, agora em sua 28ª edição, e o anúncio dos primeiros recursos destinados ao Fundo de Perdas e Danos, para apoiar nações que já sofrem catástrofes com a emergência climática. Além da implementação inédita desse fundo, a COP28 traz outra novidade, ainda em fase de preparação,
um balanço global sobre como as nações estão cumprindo, até aqui, as metas firmadas no Acordo de Paris para reduzir os gases de efeito estufa. O chamado Global Stocktake deve ser anunciado até o final da COP28 e poderá ser o norte para que novas metas sejam traçadas. O Brasil conseguiu reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mesmo que com índices ainda considerados tímidos. Com a redução do desmatamento neste ano, o país reduziu 8% em emissões, além de apresentar durante a conferência alternativas para acelerar a descarbonização com biocombustíveis, hidrogênio verde e um programa de restauração e manutenção de floresta. A presidente da Comissão de Meio Ambiente, uma das integrantes da comitiva de senadores que esteve presente na COP, gostou de como o Brasil se apresentou para o mundo durante o evento. Muito produtivo a gente escutar os inúmeros setores que trouxeram, né, suas equipes para debater principalmente a nossa transição ecológica, né, a questão das NDS, como que o Brasil hoje se mostra para o mundo. Né? Assim, pelo que eu tenho acompanhado, acho que o Brasil sai forte dessa COP, preparado para a COP 30. Para o senador Irajá, a presença do setor produtivo na COP possibilitou o contato direto com todos os envolvidos no processo de transição ecológica dos países. E esse evento é uma oportunidade onde nós encontramos todos os players, tanto as empresas que são fertilizantes, empresas de fertilizantes, de insumos agrícolas, de logística, da própria indústria, que é muito importante também, como também do setor do comércio, para que nós possamos implementar em toda a cadeia ações que verdadeiramente possam implementar essas ações que possam preservar o meio ambiente. Senadores finalizaram a participação na COP28 nesta semana, mas os desafios persistem em Brasília. Os parlamentares precisam concluir a votação do projeto que regulamenta o mercado de carbono. E o Congresso precisa se debruçar sobre projetos ligados a licenciamentos ambientais e regularização fundiária. Ainda este mês também terão pela frente a análise sobre o veto do presidente Lula relacionado ao marco temporal das terras indígenas. A atuação do Senado brasileiro foi essencial na visão do senador Efraim Filho na elaboração e aprovação do marco do mercado de carbono. O Senado avançou com um tema que era essencial para esse mercado poder se desenvolver no Brasil: a segurança jurídica, a transparência, trazer a regra do jogo de forma clara. O Senado conseguiu concluir a votação desse projeto depois de um largo e árduo tempo de debate, uma jornada, né, de muito conhecimento, de muito aperfeiçoamento do texto. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.